Grupo UOL, boa tarde. Estamos começando mais um bate-papo com convidados e hoje a gente recebe Emerson Fittipaldi. Tudo bom, Fittipaldi? Tudo bem, tudo. Prazer tê-lo aqui no nosso bate-papo. É um prazer meu estar aqui com todos os internautas aqui da UOL. Acho que vai ser muito bacana. Legal. Emerson está aqui para contar para a gente todos os detalhes do primeiro Salão da Motocicleta, que acontece de 21 a 26 de outubro, semana que vem, aqui em São Paulo, no Expo Center Norte. Conta pra gente como teve essa ideia de organizar esse primeiro Salão da Motocicleta, Emerson. Olha, nós fazemos já, nós vamos para o 5º ano, o Salão de Acessório, com o meu sócio Alberto Pellegrini. O Alberto Pellegrini está há quase 20 anos organizando o Mega Cycle, que é o maior evento de motociclista do Brasil, que ele faz em algumas cidades do interior, e vem quase 20 mil motociclistas do Brasil inteiro. Então o Alberto já tem essa experiência de evento de motocicleta. E eu estou voltando às minhas origens, que eu corri 2 anos de motocicleta, aqui em Interlagos, a primeira corrida em Interlagos, de 14 a 16. Obviamente quem gosta de automóvel gosta de motocicleta, ainda mais as motocicletas de alta performance. Eu acompanho muito o MotoGP e, aliás, eu admiro mais os pilotos da MotoGP do que os de Fórmula 1. Não diga. Porque nós temos 4 rodas, só tem 2. Só tem 2, é um equilíbrio absurdo que eles têm que ter. O que eles fazem hoje em dia na motocicleta é incrível. Né? Eu assisti o Grande Prêmio de Indianápolis, no molhado, tava o Valentino Rossi ganhou com a Yamaha, e o Casey Stone foi 4º, e vendo, eu corri tantos anos em Indianápolis, é uma pista rápida, difícil, e vendo eles em 2 rodas derrapando, molhado, é de tirar o chapéu. Tirar o chapéu, não? Emerson, tem bastante gente aqui na sala, já são mais de 160 pessoas esperando aqui para conversar contigo. Tem o Alexandre, campeão, te dando boa tarde, o Juno, e a Lala, ela manda a primeira pergunta. Fala assim, boa tarde, Emerson, conhecemos você das pistas de Fórmula 1. Queria saber como começou sua paixão pelas motos e como e por que resolveu organizar o evento. Eu mais ou menos já contei, né? Mas quando eu tinha 14 anos, eu era muito amigo do Adu Celso, que foi o primeiro brasileiro campeão no MotoGP fora do Brasil, ganhou o Grande Prêmio da Holanda, antes do Tucano, do Casarini, do Alexandre Barros, que está correndo agora. E eu corri com uma motocicleta emprestada do Adu. Só que eu parei e ele continuou no motociclismo. Você parou? Foi uma pressão da sua mãe que não queria que você pilotasse moto? Como que foi essa história? Foi mais do que pressão, foi vassourada. Vassourada. Porque ela só tinha eu tinha um acordo com a minha família de correr motocicleta até 50 cc, que é o motor menor que tem, e que já andava rápido em Interlagos. E eu corri numa motocicleta 175, fabricada no Brasil na época, que era muito rápido, eu tinha nessa 16 anos. E quando eu cheguei em casa, minha mãe descobriu, me trancou na copa, me deu muita vassourada, e eu perdi a motocicleta que eu tinha, da 50cc. Então eu fiquei sem motocicleta, sem motociclismo, aí eu fiquei com kartismo, e estava correndo também de barco na mesma época, em Interlagos, no lago. E quando eu completei 18 anos, comecei a correr de automóvel. Legal. O Juliano, ele fala que primeiramente é um prazer estar aqui conversando contigo. E ele quer saber como que surgiu a ideia do Salão da Motocicleta. Você falou que o seu sócio já produz o Mega Cycle há bastante tempo, né? Quase 20 anos. E de onde veio a ideia de ter o Salão da Motocicleta? O sucesso que a gente teve no Salão do Acessório. Aí o Alberto, que estava ligado no mundo do motociclismo diretamente, teve no Salão de Milano ano passado, que é um dos maiores do mundo, voltou entusiasmado e falou, vamos ter que fazer um Salão da Motocicleta no Brasil. Assim que nasceu a ideia. E o que vai ter de atração para o público no Salão da Motocicleta? Olha, as motocicletas mais lindas do mundo, quase todas vão estar aí. As motocicletas especiais e, obviamente, as motocicletas de lazer, de alta performance, alta cilindrada, tipo Triumph, Harley Davidson, Ducati, a MV Agusta, aquela série Ayrton Senna, vai ter uma que nunca teve no Brasil. E a grande novidade,
assim, a atração vai ser a MotoGP Ducati, que o Casey Stone ganhou a categoria em 2007, campeão do mundo com ela. E também a campeã mundial do Superbike, da Ducati. Então, as duas vindo da Itália diretamente aqui para o Salão da Motocicleta. Emerson, a gente tem um internauta aqui, o Juno, que ele te manda uma pergunta que eu acredito que é um pouquinho polêmica. Ele quer saber o que você acha do caso do Hélio Castro Neves. Olha, que foi preso semana passada, né? Pouca gente sabia aqui no Brasil do que estava acontecendo lá fora. Queria que você comentasse o caso. É lamentável. A minha palavra, o único comentário. Lamentável. Lamentável. Vamos lá. Quem mais que manda pergunta? O Dico. Ele quer saber assim, é verdade que os pilotos têm que entregar as vitórias por vontade dos chefes de equipe? Isso não é uma falta de profissionalismo? Sempre existiu no mundo da Fórmula 1 de Grande Prêmio um trabalho de equipe. Mas até um determinado ponto, quando você tem o campeonato do mundo disputando com mais pontos do que o companheiro de equipe, eu não diria que é normal toda hora acontecer, mas pode acontecer do chefe de equipe do engenheiro falar, olha, você tem que favorecer o outro, como aqui em Interlagos o Felipe Massa ajudou o Kimi. O Felipe Massa é um dos grandes, assim, ele tem que cobrar esse ano do Kimi, porque ele ajudou muito o Kimi. E agora está na hora do Kimi ajudá-lo. Faltam 2 grandes prêmios e o Kimi vai ter que ajudar o Felipe. Então isso acontece. E pode acontecer de novo agora com a Ferrari, e pode acontecer na McLaren, com o Kovalainen e com o Hamilton. Mas é difícil tirar isso. A FIA tentou criar um regulamento que não seja assim uma coisa descarada, mas como é que você vai controlar? Sempre um pode ajudar o outro. Por isso que tem equipe. Senão seria uma equipe com um carro só. Equipe com 2 carros não pode ajudar o outro. E o Antônio, aproveitando que a gente entrou um pouquinho aqui no tema da Fórmula 1, ele quer saber a sua opinião sobre a Fórmula 1 atual. Você tem acompanhado? O que você tem achado? Olha, Antônio, eu acho que a Fórmula 1 atual é muito polêmica, porque os custos estão muito caros, os carros estão muito desequilibrados, então existe equipes que andam muito lento, equipes que andam muito rápido. Tinha que equilibrar mais a categoria, ter um carro com menos eletrônica, fazer mais como é a 1, a categoria que eu tenho a equipe Brasil, com motor Ferrari novo, 650 cavalos, que é um super motor. A Ferrari fez um projeto especial para nós. Todos os países têm o mesmo carro, o mesmo condições técnicas. Então você pega a equipe que tem menos experiência, vou dizer um país que tem menos experiência, Paquistão. O Paquistão está correndo com a gente. O carro dele, a Ferrari dele é igualzinha do Brasil, da França, da Inglaterra. Ele tem o mesmo equipamento e pode competir em igualdade com a gente. Vai depender da regulagem do carro, do engenheiro da equipe e principalmente do piloto do Paquistão. O piloto tem que ter o passaporte do país. Esse eu vejo o futuro da Fórmula 1 indo para um equilíbrio muito maior, com custo menor. As disputas vão ficar muito mais acirradas e vai ser um show muito melhor para o público. O GL Jamil manda uma pergunta que é bem... Olha, voltando àquela pergunta anterior, é importante, e o valor piloto, o talento do piloto vai aparecer na hora. E como é o equipamento equilibrado, o valor piloto é muito importante. E que é o que todo mundo quer ver. Então, se de repente aparecer um piloto no Paquistão, que nunca teria oportunidade na Fórmula 1, ganhando corrida da 1, ele vai ter chance de entrar na Fórmula 1. Sem dúvida. Acho que você praticamente já respondeu aqui a pergunta do Gélio Jamil, só vamos deixar registrado. Ele falou assim, na sua época, o piloto predominava na Fórmula 1 junto com a tecnologia do carro e menos a equipe, certo? Quem perguntou? O GL Jamil. O Jamil. Isso, ele falou assim, hoje você vê essa composição para o sucesso, o piloto manda menos hoje? Hoje o percentual no resultado da corrida do piloto é muito menor do que era antes. Mas eu sempre falo, a hora que larga o grande prêmio, quem está no cockpit sozinho é o piloto. Ele pode fazer ganhar ou perder o grande prêmio. E o exemplo
foi o Hamilton domingo passado, que todo mundo assistiu aqui no Brasil, que ele afobou na primeira curva. Ele que tinha prometido ser um pouco mais cauteloso depois do ano passado. Isso. E nessa última corrida ele mostrou o contrário. É muito difícil explicar, mas a adrenalina do piloto naquela hora está acima do limite. E às vezes o piloto não consegue ele mesmo controlar o limite dele. E o Hamilton é super competitivo e muito agressivo como piloto. Então ele errou numa corrida que ele poderia ter aumentado a diferença para o Felipe e vai ver até vencer o Mundial. Pode ser que ele errou ali e perdeu o campeonato ali. Pode ser que vai custar o campeonato. Então ainda o piloto é importante na hora que larga o Grande Prêmio. Mas ele não é tão importante para acertar o carro, para testar, para desenvolver, para dar informação para a equipe, porque tudo isso tem mundo eletrônico dando toda essa informação. Fittipaldi, durante a prova, a gente viu o primeiro erro do Hamilton, ficou muito evidente, que foi na primeira curva, mas ontem surgiram imagens aéreas mostrando ele varando uma curva, a terceira curva. Afobando. O que foi aquilo? Eu acho que, de novo, a adrenalina, ele estava assim, fora do limite dele, estava muito pressionado, ele errou na primeira curva e errou na terceira. E perdeu ali posições importantes no Grande Prêmio, inclusive para o Nelson Piquet, que fez que largou de uma maneira excepcional. O Nelson, naquela confusão toda, já saiu em sexto da primeira curva. Ficou super bem colocado, ele que na corrida anterior estava num momento de indecisão. Né? E aí aconteceu aquele acidente com o Felipe Massa, que também foi muito polêmico, porque se eu tivesse no lugar do Felipe Massa, eu faria a mesma coisa que ele fez. Se o Hamilton tivesse na Ferrari, naquela posição, naquele lugar, ele faria o que o Felipe Massa fez. A única coisa que também mostrou ali, o Hamilton, ele passou o Felipe abriu um pouco derrapando, ele abriu um espaço para o Hamilton entrou bem, só que o Hamilton sabia que na segunda curva à esquerda, o Felipe ia estar por dentro. Ele apertou. E o Felipe não tirou o pé e os dois bateram. E é muito polêmico isso. Então, eu sempre penso assim, para julgar quem acertou, quem errou. O Hamilton, no lugar do Felipe, faria a mesma coisa? Faria, com certeza. E tem bastante gente aqui na sala perguntando a tua opinião sobre o Massa. Tem o Luan, o Toiso e o Fernando querendo saber se o Felipe Massa ainda tem chances de levar o campeonato desse ano. Eu acho que melhorou muito depois da corrida do Japão, onde todos viram como o Hamilton está afobado. Aquela confusão na primeira curva atrapalhou todo mundo na largada, inclusive o próprio Felipe, perdeu posições e foi para trás. E eu acho que o Felipe agora vai estar dentro assim, de um objetivo que é melhor você vir de trás para ganhar, você tem menos pressão do que quem está na frente. E o Hamilton está repetindo o ano passado. Então, psicologicamente, o Felipe vai estar mais tranquilo que o Hamilton. Você acha que a gente vai ter a chance de ver um piloto brasileiro novamente decidindo o título aqui no Brasil? Se Deus quiser, vai ter grande chance. Agora, a corrida tudo pode acontecer. Tem um ditado do Fangio, que foi 5 vezes campeão mundial, que ele falava assim, carreiras são carreiras. Até a bandeirada chegar, ninguém sabe o que pode acontecer. Exatamente. Por isso que é emocionante também, né? Que o que vai acontecer na próxima curva, na próxima volta. Alguém vai derrapar, vai quebrar o motor, vai sair da pista, vai perder a posição. Tanta coisa pode acontecer. Verdade. O Júnior, ele manda a pergunta dele. Ele falou assim, Emerson, prazer estar aqui contigo. Essa semana saíram rumores sobre a ida do Barrichello para a Champion Car na equipe Penske. Você, como ex-piloto da Penske, acha que o Rubinho estaria pronto para tocar a Fórmula 1 pela Champion Car? Olha, eu acho que o Rubinho, com a experiência que tem, o talento dele, ele ia se adaptar muito bem nos mistos, sem problema no circuito misto. Os ovais, ele ia precisar ter uma fase de adaptação, mas eu tenho certeza que ele ia superar. A equipe Penske, na minha opinião, é a melhor equipe do mundo de IndyCar. Eu corri lá com 8 anos com a Penske, 7 temporadas com a Penske. E o Rubinho
tem motivação, porque eu perguntei para ele me ligou uns 2, 3 meses atrás, eu perguntei para o Rubinho, você ainda tem vontade de acelerar? Você tem ainda paixão pelo automobilismo? Ele falou, tenho. Então tem que continuar. Porque é um esporte que você tem que ter muita vontade e muita paixão. E se ele está com essa vontade, ele tem físico, cabeça e experiência para continuar tranquilo. O Tito, ele volta aqui para o Salão da Motocicleta, ele quer saber se o pessoal da OCC, a Orange Country Choppers, vão estar no salão com suas motos e o que você acha do estilo das motos deles. Mas nós vamos ter 2 choppers deles lá no salão. Vai ter, não vai, Gustavo? Uma. O Roberto me falou que ia ter? São as choppers. Então, o pessoal não escutou a Débora falando aqui. A dele, parece que me falaram semana passada que ia estar. Mas se não tiver dele, vão ter iguais às deles. E vão ter todos os tipos de motocicleta que você possa imaginar no salão. Aliás, eu convido também a todo mundo que está aqui com a gente a participar domingo de manhã, às 10 da manhã, saindo da Praça do Estado do Pacaembu, um passeio motociclístico em prol da segurança da motocicleta, do motociclista aqui no Brasil. Tanto as motocicletas de lazer, de alta cilindrada, até os motoboys. Porque realmente a gente tem que ter uma consciência de segurança muito maior no Brasil. Porque até o ano 2015 vão ter mais de 20 milhões de motocicletas convivendo com pedestre, com carros, com as ruas e com as outras motocicletas. Então nós vamos ter que aprender e saber a responsabilidade de pilotar uma motocicleta. Por exemplo, um motoboy hoje, que por 5 minutos para chegar mais cedo no lugar está arriscando a vida dele, está arriscando o trabalho dele e está arriscando estar ferido por muitos meses, por estar afobando demais e querendo ganhar 1 segundo no trabalho. Eu sei que o trabalho deles está ligado com a rapidez, mas ele, do mesmo jeito que ele pode ganhar 4, 5 reais, por causa de 4, 5 minutos, ele pode perder a vida. E a vida é uma só. E quem quiser correr, hoje em dia tem a Confederação Brasileira de Motociclismo, o Brasil todo tem pistas, tem campeonato. A sensação de correr numa pista, vou falar para todo mundo que está vendo, é muito melhor do que na rua. Sem dúvida, não tem toda a segurança. De carros, não, fora a sensação de você entrar no S do Senna com uma motocicleta, fazer aquele S, aquilo lá, é que nem uma dança em cima de uma motocicleta. A maior sensação, a adrenalina que eles vão sentir. Eu convido todos eles que querem correr na rua, entrem, vai numa federação local, onde você morar no Brasil, faça a sua inscrição, mesmo com uma motocicleta, até uma motocicleta que o motoboy usa para trabalho, dá para andar em Interlagos. Põe equipamento, casaco de couro, capacete que ele já tem. Uma moto pequena, então de motoboy dá para... Eu corria de 50cc, que andam menos que as do motoboy. Eles andam com uma 125, anda mais rápido que a motocicleta que eu corri. É verdade. Eles vão se divertir muito. O Não Lick, ele quer saber se você considera a Fórmula 1 um esporte. É fantástico pilotar um Fórmula 1. Eu acho que o conteúdo do esporte que existe na Fórmula 1 é uma coisa assim, a sensação que o piloto sente é isso. A competição entre os carros é o esporte, só que eu entendo a pergunta dele. Existe um envolvimento político muito grande e a integridade do esporte, que tinha que ser mais na pista, mais no resultado, menos, por exemplo, estão punindo demais os pilotos. A Fórmula 1 já não tem quase ultrapassagem. Se eles começarem a punir tanto, qualquer ultrapassagem o cara é penalizado, não vai mais ter ultrapassagem. Então eu acho que está tendo um exagero político dentro do panorama da Fórmula 1. Mas é um esporte fantástico o automobilismo, é o máximo. O Jota, ele volta um pouquinho aqui na questão dos motoboys. Ele fala assim, olá Emerson, vi que você estará inaugurando o Salão da Moto e pergunto, você acredita que pode disciplinar os famosos motoboys? Eu acho que não eu, mas o movimento de criar uma conscientização do que uma motocicleta é perigosa, do que ele, por aqueles
segundos, minutos que eles querem ganhar. Ele bate no espelho do carro, a hora que ele bateu no espelho do carro com o guidão, a roda virou, ele já sai rolando. É uma diferença de 2, 3 centímetros que ele passa do espelho, de um carro, pega um pedestre atravessando. Então, são tantos acidentes que quem está perdendo são os motoboys. Eles têm que estar conscientes que uma motocicleta é uma arma. E você tem que saber usar a arma antes de atirar. Então, acho que essa consciência, não só desse passeio que a gente dá, que é exatamente para conscientizar que a motocicleta, o motoboy pode ter a motocicleta como lazer também. Fim de semana ele pode passear com a namorada na motocicleta. É isso que é bacana na motocicleta. Não só uma utilização como uma profissão que ele vai se arrebentar todo, se machucar ou ficar aleijado, perder a possibilidade de trabalhar por alguns meses. Ou para sempre até, né? Ou para sempre. Então, essa consciência que eles têm que ter, que eu acho que não só, tem que ser um esforço muito grande da sociedade, do governo. Acho que nós estamos começando um movimento. Eu vi o Luciano Burti fazendo um Fantástico, um programa muito legal, falei hoje com o Luciano. Aquele quadro Mão na Roda, né? Que isso aí é uma conscientização, né, não só da motocicleta, mas do automóvel no trânsito. A população de carro e de motocicleta está crescendo muito no Brasil. E a gente tem que aprender a usar. O Moreira, ele quer saber um pouquinho da sua biografia. Ele fala assim, para efeito didático, sua primeira vitória foi em 70 ou o seu primeiro título foi naquele ano? Não, a primeira vitória foi pelos Estados Unidos, em 1970, Watkins Glen, Nova York. Eu pilotando uma Lotus. E o primeiro título foi com a Lotus em 1972. 2 anos depois. O Chico, oi Emerson, qual o título mais difícil que você conquistou? Olha, o mais difícil que eu conquistei foi o primeiro campeonato do mundo, porque eu era muito jovem, muita pressão, que é o que está passando o Hamilton e o Felipe Massa. Realmente é uma pressão muito grande quando você está liderando o Mundial, tem chance de ganhar. E foi o mais difícil, sem dúvida nenhuma, o primeiro título. E a corrida mais difícil que eu ganhei até hoje foi a primeira 500 milhas em Indianápolis, quando faltando 3 voltas eu tive o toque com o Lança Júnior, que a gente estava conversando antes, e que foi numa posição até polêmica, como foi o Hamilton e agora o Felipe Massa, porque se o Lança Júnior estivesse por dentro, como eu estava na curva, eu não tirei o pé, nós chegamos na curva a quase 400 por hora, uma curva que a gente entrava uns 370, eu não tirei o pé, entrei a 400. E o meu carro se apoiou no carro dele. Ele virou, graças a Deus eu saí da curva, eu quase virei, podia ter virado junto com ele, mas foi aquela adrenalina que nós temos numa hora de decisão, faltando 3 voltas para terminar 500 milhas. Nós já estávamos com 490 milhas, faltando só 10. Uma corrida de 3 horas e meia. Eu falei, ou é agora, ou vai ou racha. E tem horas que o piloto tem que fazer isso. No fim da corrida, não como o Hamilton fez na primeira volta, na primeira curva. E são decisões que vocês têm que tomar a milésimos de segundos. Assim, qualquer tempinho a mais você já pode perder uma corrida. Como que é o treinamento para essa tomada de decisão tão rápida e tão imediata como tem que ter ou na moto velocidade ou no carro? É uma reação quase intuitiva, perceptiva, uma percepção, uma intuição que você tem e que tem que ser muito rápida, como você falou, e certa. É duro acertar toda vez. A gente erra, eu já errei muitas vezes. A dica. Boa tarde, Emerson. O que você acha que vai acontecer com o mercado das motos agora com essa crise financeira mundial que a gente está passando? Olha, eu acho que não só no mercado das motos, mas no mundo geral, está esse efeito psicológico grande. Tem um efeito realmente da crise financeira que vai começar a recuperar. Acho que os Estados Unidos vai começar daqui a 1 ano a recuperar. Isso, com o tempo, vai voltar tudo ao normal. Obviamente que o mercado de motos vai ser afetado, com o mercado de tudo no Brasil, mas o Brasil tem uma coisa que os outros países não têm. O Brasil tem muita energia para frente e alimento. Então o Brasil, na minha opinião, se você pensar daqui a 20, 30 anos, está numa posição muito especial em relação ao resto do mundo. O
O Douglas, ele volta no assunto que a gente já falou um pouquinho aqui hoje, mas ele quer saber a tua opinião. Ele fala assim, mas hoje em dia o favorecimento das grandes equipes diminui o das outras equipes na Fórmula 1? Diminui, Douglas tem razão. Aquilo que a gente falou antes, realmente existe um desequilíbrio financeiro e técnico. Para hoje uma equipe de Fórmula 1 chegar num nível muito competitivo, está para lá de 500 milhões de dólares para 2 carros. Então, é uma verba fora de qualquer verba publicitária de qualquer empresa internacional. Então desequilibrou. E uma equipe de menos porte, uma equipe assim de terceiro nível, tem que operar com uma verba de 80, 90 milhões, bem menor. E tecnicamente é difícil chegar no nível da outra. Porque acaba um grande prêmio, o carro está no túnel de vento, testando para o próximo grande prêmio. Os engenheiros estão trabalhando uma nova geometria de suspensão, estão trabalhando num novo acerto do carro. E depende muito do tamanho da equipe, do investimento da equipe, para melhorar cada grande prêmio. Então as equipes menores sempre nem de uma temporada para outra, mas é a cada grande prêmio. Corrida vai melhorando. E as equipes grandes trabalham, eles têm teste quase 24 horas o ano inteiro em túneis de vento em várias partes do mundo, que custa uma fortuna. Por isso que a gente vê aquele monte de abinha e asa. Toda corrida tem um aerofólio novo, uma aba nova, porque o ganho aerodinâmico hoje em dia é muito importante. Quando diminuíram a bitola dos carros, colocaram aquele tipo de biscoito no pneu, o pneu antes era o slick, liso, e perdeu a aderência mecânica na Fórmula 1. Então eles têm que ganhar com aerodinâmica. Então a pesquisa aerodinâmica é uma fortuna que as equipes gastam hoje em dia. Há pouco tempo foi lançado um livro belíssimo sobre a reconstrução do Fiat. Gostaria de saber um pouco mais sobre esse projeto. Não, foi um projeto assim, exatamente há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, fazer um Fórmula 1 brasileiro. Foi um projeto muito arrojado na época, muito mal entendido na época pela imprensa brasileira, porque naquela época a imprensa brasileira era muito nova no mundo da Fórmula 1. E durante assim os 4 anos que eu pilotei, o melhor ano foi 1978, hoje está fazendo exatamente 30 anos. E que eu tive o melhor resultado do Grande Prêmio Brasil, que eu cheguei segundo com o carro brasileiro, foi uma festa no Rio de Janeiro, a corrida era em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E nesse ano eu tive mais pontos com um carro só na equipe do que a Ferrari e a McLaren, no fim do ano. Então esse é um resumo de uma história longa, mas foi muito difícil. E o último ano da equipe, nós tínhamos, era eu e meu irmão, os donos da equipe, nós tínhamos, assim, vamos dizer, a parte humana, o potencial humano da equipe era muito bom. Eu tinha o Keck Rosberg como companheiro de equipe, que foi campeão mundial com a Williams. Eu tinha o Harvey Postlethwaite como engenheiro, que foi 2 anos depois engenheiro da Ferrari, ganhou o mundial com a Ferrari. E eu tinha o Andrew Hewitt, que está desenhando os carros da Red Bull da Toro Rosso. O primeiro trabalho dele foi na minha equipe. É considerado o gênio da Fórmula 1 hoje. Então faltou suporte de patrocínio brasileiro a partir de 1980, quando eu tinha todos assim, os elementos humanos no lugar certo, de muita capacidade, gente muito boa, mas eu não tinha mais patrocínio. O Júnior, ele quer saber como você avalia o desempenho do Nelson Piquet esse ano. Ele quer saber se ele mostrou tudo o que poderia ou se ele não teve muita oportunidade para isso. E se você acha que ele tem chances de continuar na Renault. Olha, o Nelson, eu sou muito fã dele, porque quando ele pilotou a equipe A1, para mim, em Buenos Aires, nós ganhamos. Na estreia da equipe A1, da equipe Brasil, na categoria 1. E o Nelson, eu acompanho ele desde que ele corre de kart, ele tem muito talento, muito pressionado pelo nome, a cobrança. O Nelson, 3 vezes tricampeão mundial, o filho vai lá com o mesmo nome, a expectativa é que ele já tem que ir para frente. E ele pegou um ano difícil, a Renault é um carro difícil, com o Afonso, com o Fernando Alonso, que é, assim, bicampeão mundial e, na minha opinião, o melhor piloto da atualidade, carregando uma Renault nas costas, o Nelsinho novo na categoria, primeiro ano, com carro difícil. Ele teve muitas corridas que ele mostrou como ele anda rápido. Na hora que
a poeira senta na corrida, ele é muito rápido. Mas ele ainda tem uma dificuldade na classificação. Porque é difícil acertar aquela volta no máximo do pneu, do carro, esses pneus com biscoito, com esse desenho que tem, um pneu difícil de pilotar. Então, para ele está sendo muito difícil a classificação mais do que a corrida. Ele mostrou na última corrida que ele, na largada, já foi lá para frente, já estava lá em sexto, saindo da primeira curva. Tem muita habilidade e muito talento, nós precisamos dar tempo para ele. Minha opinião, ele vai continuar na Renault. Ele continua. O JVS. Emerson, viu um vídeo no YouTube do George Harrison cantando para você. Qual era o seu nível de amizade com ele? Isso é muito legal. O George era amigo meu durante muitos anos. E quando eu abandonei as pistas, ele fez um vídeo. E é muito legal esse vídeo, é emocionante ver. Ele era assim, um fã de automobilismo e ficou assim, muito amigo meu, eu fiquei muito amigo dele. A família dele, a minha família, a gente convivia, ele vinha no Brasil, ficava na minha casa, então ele era assim, uma pessoa espetacular. O Almo. Emerson, na sua época, pilotar não era... Vamos voltar aqui, a pergunta dele está um pouquinho confusa. Emerson, na sua época, para pilotar não era preciso ter mais braço do que se tem hoje? Eu acho que é difícil a gente comparar, eu sempre falo, porque eu tive muita chance, muita sorte na minha vida. Eu pilotei os carros de Fórmula 1 de antes da Segunda Guerra Mundial, 1930 e pouco, 37, 38, que para mim eram muito difíceis. Então, na minha opinião, aqueles pilotos de 1938 eram mais campeões do que da minha época. Então é difícil comparar. Eu acho o seguinte, que os melhores do mundo hoje, se fossem correr na minha época, eles teriam que se adaptar a um carro diferente, a um automobilismo diferente, mas tem talento. E se eu pegasse os pilotos da minha época e colocasse agora num carro atual, também ia ser um páreo duro. Quer dizer, para estar entre os 5 melhores do mundo todo ano, o piloto tem que ser muito bom. Você falou também que mudou muito a porcentagem do que é importante do piloto, da engenharia. A pergunta dele eu entendo. Na nossa época, o piloto dava toda a informação para o engenheiro, o piloto tinha que dar a opinião aonde melhorar o carro, mais do que hoje em dia. Hoje em dia, se o carro está bom, o piloto senta, ele vai lá, acelera, mesmo sem experiência, ele pode virar um super tempo, porque toda a eletrônica ajuda ele a virar um tempo muito rápido. E na minha época não tinha isso. Eu entendo a pergunta dele, mas é complexa a resposta. É complexo, não dá para comparar muito esses momentos, né? O César, ele fala assim, gostaria de saber se é verdade que o piloto da Superbike Troy Bayliss estará no salão do motocicleta. Não, ele vai estar correndo na semana antes, nós vamos trazer ele próximo ano, ele não vai poder vir. Eu tive em Milano, há 2 semanas atrás, com o dono da Ducati, com o Carlo Bonomi, que é a pessoa que comprou a fábrica e fez, depois de quase 30 anos, ser a primeira motocicleta europeia a ganhar o MotoGP, porque o domínio japonês é histórico. Né? Então ele é um apaixonado por Fórmula 1, ele tem uma coleção de Fórmula 1, sempre gostou de corrida e teve essa oportunidade de comprar a Ducati, comprou, transformou a Ducati numa equipe vencedora e hoje é orgulho na Itália que nem a Ferrari. Né? Na Itália hoje você tem a Ferrari do automóvel e a Ducati da motocicleta, que está ganhando o Mundial. Então, espero que o ano que vem venha o Case Stone aqui no Brasil. Eu pedi para ele vir esse ano, mas eles também ainda estão na época do campeonato, não vai dar para ver. O Serra, ele quer saber também de participações no salão, se a Honda e a Yamaha não vão participar, que ele ouviu dizer que não participariam. É verdade, não é? Quem que participa do salão? Olha, não está confirmado ainda, mas, por exemplo, vai ter a primeira vez a participação da Kawasaki, que a Kawasaki é um mito da motocicleta, tem motocicletas lindas, vão estar lá no salão. Como eu falei antes, vai ter a Harley, a Triumph, Suzuki, todas com as superbikes, motocicletas grandes, e as melhores do mundo vão estar lá. A Honda e a Yamaha, eu não tenho certeza se vai estar oficial da fábrica, mas particular deve ter algumas motocicletas lá, com certeza. O Buell, Fittipaldi, o que esperar do salão? Está no nível dos salões internacionais? Eu acho que vai ser o primeiro. Eu espero que o público goste muito.
O Alberto, meu sócio, que fez o salão do acessório, quem foi no salão do acessório viu o Expo Center Norte, ar-condicionado, funciona tudo certinho, é super organizado. O Alberto é detalhista. Eu vou cobrar do Alberto se não estiver bom. Eu sou sócio, mas eu vou cobrar dele. Mas eu tenho certeza que o público vai ficar contente. Eu acho que as motocicletas, os acessórios, equipamento, o mundo da motocicleta vai estar dentro do salão. Lembrando, para quem não sabe, o salão acontece de 21 a 26 de outubro, semana que vem, aqui em São Paulo, no Expo Center Norte, é isso, né? O TSI de Santo André. Emerson, boa tarde. Primeiramente, você acha que um piloto de Fórmula 1 tem que ter essa habilidade inata ou precisa de uma coragem também fora do normal? Eu acho que a habilidade natural é muito importante, ajuda muito, mas, assim, a coragem, você tem que ter coragem, mas não muita coragem, tem que saber medir a coragem, porque aí você passa do limite. Então é difícil o piloto. Eu sempre falo... É bom ter uma dose de medo? Medo não. Você não pode ter medo. Você tem que ter respeito ao seu limite e ao limite do carro. Você tem que saber até onde andar. Mas não pode ter medo. Mas também não pode ser corajoso. Você tem que ser bem equilibrado no seu limite. E é difícil, às vezes, descobrir que não é só o seu limite. É o limite seu, do carro e da pista. Até onde você pode usar cada centímetro da pista. Porque quanto mais... você abrir a curva na entrada, pegar a tangência, depois na saída usar ao máximo cada centímetro de asfalto que você usa para abrir o ângulo da curva, você está ganhando velocidade. Então você tem que estar no limite da pista. Você tem que estar no limite da aderência do carro. Aquelas 4 rodas são 4 pneus que estão segurando o carro, só não tem mais nada para segurar o carro. Você tem que usar os 4 pneus da maneira correta, derrapando na pista. E tudo isso dentro do seu reflexo, da coordenação, de você saber esse é o lugar máximo para frear, essa é a velocidade máxima para entrar na curva e essa é a velocidade máxima para sair da curva. Então é difícil, para tentar explicar melhor, da freada, da entrada da curva, do meio da curva, saída da curva, você conseguir otimizar toda essa velocidade no limite. É quase uma aula de física. E não errar. E que é o G lateral, exatamente o que você falou. Você segurar aquela massa de peso que vem em linha reta, mudar a direção dela e ter aquele máximo de aderência e sair da curva o mais rápido possível. Você matou. É uma aula de física, é uma aula de física. Mas tem que ser natural, isso tem que vir. Tem pilotos que superam com treino e conseguem andar muito rápido com pouca habilidade natural, treinando muito, se dedicando muito. Mas tudo tem que ter paixão, o automobilismo tem que ter muita paixão. Como a MotoGP também tem que ter. O Nick, sem levar em conta as determinadas épocas em que cada um atuou, o que falta aos pilotos brasileiros atuais e futuros para atingir um nível como o teu, o do Piquet e o do Senna? Olha, hoje nós temos o Nelsinho, tem o Felipe Massa que pode ser campeão mundial. Eu acho que nós estamos muito bem representados. E o Bruno Senna, que está aparecendo aí. Eu acho que o Brasil tem muitos talentos. Onde está o Bruno Senna hoje? O Bruno Senna fez o GP2 e o ano que vem deve estar ou na equipe Honda, Fórmula 1, ou na Toro Rosso. Ele chegou a fazer, estava com um piloto de teste também. O Bruno, assim, eu sou muito fã dos dois, do Nelsinho Piquet e do Bruno. Os dois são cabeças diferentes, estilos diferentes, mas muito talentosos. Então acho que o Brasil vai estar muito bem representado na Fórmula 1 logo. E eu tenho um piloto na 1 que chama Felipe Guimarães, que vai estar guiando o carro da 1 agora no Grande Prêmio da China, no dia 9 de novembro, que é muito bom. Ele, assim, ganhou tudo que dá para ganhar no Brasil de kart. E a vantagem da 1 é dessas oportunidades que um piloto como ele não teria direto na Fórmula 1. Então a 1 é uma categoria que dá essa oportunidade. O piloto tem que ser do país. E eu testei os pilotos excelentes aqui no Brasil, nesses últimos 3 anos. Inclusive queria testar o Bruno, o Nelsinho guiou para mim. Eu tive o Tuca Rocha, o Rafa Matos, que ganhou o campeonato dos Estados Unidos. Muita gente boa. Gente assim excelente. O Brasil é um celeiro de pilotos. Mas nós precisamos de um piloto
especial, tipo, né? Ayrton, Nelson. Eu acho que tanto o Nelsinho quanto o Bruno pode chegar lá, tem muita chance, e o Felipe pode ganhar o Mundial esse ano. E tem esse piloto novo que eu conto muito com ele. Que é Felipe Guimarães. Que todo mundo tem que lembrar o nome dele. Felipe Guimarães tem 17 anos. Legal. O Carlinhos, você tem vontade de um dia chegar a competir profissionalmente com motos? Porque para mim a sua carreira ainda está longa. A moto foi no começo da minha carreira. A moto agora é um lazer. E eu acho que todo mundo que gosta de automobilismo gosta de motociclismo. Então eu sempre acompanho o MotoGP, o Alexandre Barros, torci muito por ele, o Adu Celso, o Casarini, todos eles que tiveram aqui, acompanhei desde o começo aqui o motociclismo no Brasil, mas eu acho que eu vou curtir, eu espero que ele esteja nesse passeio domingo, todos que estejam ouvindo agora, vendo, posso vir com qualquer tipo de motocicleta. Às 10 horas da manhã nós vamos sair de lá até o Export Center Norte e vamos fazer um passeio muito seguro, tranquilo, e vão ter as grandes motocicletas do salão já lá em exposição, domingo de manhã. Então vai dar para o pessoal ver algumas das atrações do salão. Só lembrando para o pessoal, domingo, dia 19, saindo da Praça do Pacaembu até o Expo Center Norte. Nossa moderadora fala que tem aqui um monte de gente, dessas quase 1000 pessoas que estão na sala aqui acompanhando o bate-papo, te mandando parabéns e muitos elogios. Eu vou ler alguns aqui pra gente exemplificar. O Luiz Interlagos, ele queria te dar parabéns pelo que você significou pelo país. E ele fala que quase agora ele estava assistindo alguns vídeos de 73 que você ganhou a corrida. Ele te dá parabéns novamente. Muito obrigado. O Rui manda saudações. O Emerson Poá. Ele fala que que se chama Emerson por sua causa, legal, e que foi uma homenagem dos pais dele. Ele fala que é uma honra. O Renato Teles do Acre, ele manda pede para você mandar um abraço para a galera do Acre que curte o teu trabalho por lá. Que legal, um abraço a todo mundo do Acre. E eu espero que o próximo ano eles venham no passeio da motocicleta aqui, saindo do Pacaembu de novo. Legal. Eles podem se organizar e ver o salão. Vão estar bem-vindos aqui em São Paulo. E o Alex, ele fala que assistiu quando você ganhou as 500 milhas, que foi aquela corrida que você estava comentando aqui agora há pouco. Ele falou que foi muito emocionante. Ele fala que era seu fã, que é um abraço. E ele comenta também que ele gostava muito do Christian. E ele quer saber o que ele está fazendo da vida ultimamente. Obrigado pela torcida, Alex. E o Christian está correndo de Daytona Prototype, que é uma categoria nova. E que vão estar aqui nas 1000 milhas. Acho que é comecinho de novembro, fim de novembro, começo de dezembro. As 1000 milhas brasileiras vão estar vindo de Daytona Prototype. O Christian acho que vai correr aqui, Interlagos. Ele vai poder assistir o Christian. E o Betão, ele quer saber qual a perspectiva do mercado de motos de mais de 1000 cilindradas aqui no Brasil. Olha, está crescendo de uma maneira absurda, porque eu acho que tem muita gente querendo curtir motocicleta, muita gente nova entrando no mundo da motocicleta. As opções de compra, de escolha de motocicleta no Brasil são, hoje em dia, a nível internacional. Você tem qualquer motocicleta que tem na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, tem aqui no Brasil. Então, eu acho que isso aí está dando muita opção para o fã de motocicleta grande poder comprar aqui no Brasil, financiada, motocicletas lindas, e que é legal curtir, dar uma volta domingo, sábado, pegar a namorada, a mulher, dar uma volta. Eu acho que a motocicleta, como curtição, é o máximo, que é a sensação de liberdade. Andar de motocicleta é diferente que 4 rodas, é que nem um balé, né? Numa curva você inclina, é outra sensação, é outra coisa, o vento batendo no corpo, o contato com a natureza, é diferente de um carro. Né? A motocicleta é muito mais emoção do que um carro, mas tem que ter a consciência de segurança. Sem dúvida, que a gente já falou aqui no início. O Chico Alves, ele fala assim, fora o Felipe Massa, existe algum outro nome em potencial na Fórmula 1? Falou que você gosta bastante do Fernando Alonso, falou que acredita muito no potencial do Nelsinho Piquet. Tem algum outro piloto que não é tão falado? De outros países? Acho que de outros países. Eu acho que o Vettel. Ele está muito rápido. O Sebastian Vettel. Eu estava em Monza assistindo a corrida.
ele guiou em condições difíceis, porque a pista estava molhada, meio molhada, e choveu mais no fim. Ele largou em pole position, liderou a corrida e ganhou. Mostrou que é muito equilibrado, e numa equipe com um carro melhor, ele tem um potencial muito grande, sem dúvida nenhuma. Mas, na minha opinião, o melhor piloto hoje da atualidade é o Fernando Alonso. É o que tem de melhor hoje, está lá, Fernando Alonso. O Júnior, ele quer saber se você acha que o Bruno Senna já está preparado para guiar um Fórmula 1. Coincidentemente, falei com o Bruno hoje. É. Encontrei ele, adoro falar com ele, porque ele é muito dedicado, muito motivado, o Bruno. Ele tem uma cabeça muito boa e eu acho que ele já está pronto para guiar uma Fórmula 1, mas ele não tem a experiência de muitos pilotos que tiveram, no passado, uma quilometragem maior em outras categorias. Mas ele tem uma experiência de 2 anos de GP2, ele tem assim uma motivação excelente, uma dedicação excelente, então a falta de experiência ele vai superar com a motivação, com a dedicação dele. Você fala da experiência. Qual que é a experiência necessária para se chegar até a Fórmula 1? Tem algum passo que tem que seguir? Tipo, passar pelo kart, passar pela 1 e depois chegar na Fórmula 1? Como que é esse processo? Olha, o processo normal é como você falou, do kart. Você pode criar uma Fórmula BMW, uma Fórmula menor, uma Fórmula Ford, uma Fórmula Fiat, Renault. Depois você pode guiar um carro esporte mais sofisticado, ou já ir para a Europa. Aqui no Brasil tem a Fórmula 3, Campeonato Sul-Americano, que é uma fórmula rápida. Depois na Europa você pode ir para um GP2, ou está guiando na 1, que já é bem perto da Fórmula 1. E aí é a Fórmula 1. Mas tem pilotos como Kimi Räikkönen, que veio assim, de uma Fórmula Renault, fez 7, 8 corridas de Fórmula Renault e já jogaram ele na Fórmula 1 e deu certo. Então tem exceções. Então, o a fim de sair, quando teremos uma equipe de Fórmula 1 brasileira? Olha, nós já tivemos, e vai ser muito difícil, assim, no regulamento atual, nas circunstâncias, na configuração atual da Fórmula 1, ter uma equipe de Fórmula 1 nova brasileira, mas não é impossível nos próximos anos. E falaram hoje que pode ser que as equipes vão vender carros e motores para a equipe particular. Então, por exemplo, se eu quiser comprar um chassi Ferrari, eu acho que vai ter acesso ou 2009 ou 2010, eu estou falando. Então isso vai abrir um leque novo de equipes. Muita gente vai entrar na Fórmula 1, que não está hoje. Aí você só precisa ter uma equipe de engenheiros para desenvolver esse carro, desenvolver um projeto em cima do chassi e do motor que já existe. Que já existe. Você tem que ter uma composição inteira de uma equipe de Fórmula 1, que é difícil. Mas você já tem a parte principal, que é o carro, o motor, e a partir dali você vai trabalhar de grande prêmio em grande prêmio. Mas isso vai aumentar o número de equipes, com certeza. O Nelson, ele falou assim, Emerson, muito legal a iniciativa da feira de motociclismo. Somente, ele só faz um comentário, ele fala que a compra de ingressos que é muito difícil para quem não tem acesso a São Paulo. Tem como comprar pela internet? Tem. Como que tem funciona? o site nosso. O site do Salão da Motocicleta, ou nas revendas Suzuki, tem os bilhetes à venda. Onde ele mora deve ter revenda Suzuki ali perto, ou no site do Salão da Motocicleta. Legal. Mais uma pergunta do mesmo Nelson. Ele fala assim, o que você espera com a feira de moto que você faz agora entre o 21 e 26 do mês? Futuramente podemos ver Emerson Fittipaldi pilotando uma moto em um grande prêmio de motocicleta? Todo mundo querendo que você vá competir de motocicleta, Fittipaldi. Eu acho que eu admiro muito, eu espero que com essa nova adesão de tanta gente na motocicleta no Brasil, que a gente descubra talentos jovens que possam um dia representar o Brasil na MotoGP também. E que eu tenho meu saudoso Adu Celso, amigo meu de muitos anos, foi ele que me emprestou a primeira motocicleta, foi o primeiro brasileiro
a nível internacional competitivo a ganhar um grande prêmio de MotoGP. Eu tenho certeza, até por que não um motoboy pode ser um futuro campeão mundial, representando o Brasil. É só darem a chance ele para uma pista, começar a correr, se ele tiver talento, o pessoal vai ver. Existe a possibilidade, a qualquer nível, até o motoboy pode ser um futuro campeão mundial brasileiro. O Rogério do Mato Grosso, ele quer saber qual é o segredo para uma boa pilotagem nas vias urbanas. Olha, eu acho que primeiro é você respeitar a si próprio. Como respeitar a si próprio? Tá com uma motocicleta, com pneu calibrado, com espelho regulado, tudo certinho, manutenção boa para não parar, não falhar. E não dá aquelas finas que o motoboy dá, andando a 70, 80 por hora, passa no corredor de carros, e que ali uma vaciladinha, se bater o espelho, cai na hora. Se bate o guidão, pior ainda, né? E aquilo que eu falei antes, você tem que ter um respeito pela velocidade também, porque eles andam muito rápido em lugar que não dá para andar rápido. Então, infelizmente, a gente vê, principalmente nas marginais, Marginal do Pinheiros, Marginal do Tietê, acidentes terríveis, né? Todos nós já quase presenciamos, e todo dia acontece. Então, acho que eles têm que ter consciência, não mudar de faixa, sem olhar no espelho, se tem um carro do lado. Eles nas marginais, por exemplo, qualquer motocicleta, eles estão andando muito do lado esquerdo, junto com o carro, ficam na frente de carro. O carro encostou, ele caiu. Não tem salvação. Bateu o carro, cai. Então eles têm que andar numa faixa mais para a direita. Na hora de ultrapassagem, ver se não vem um caminhão, ver se não vem um carro, ver se não vem outra motocicleta. Tem muito acidente entre eles. Porque eles não estão percebendo o que acontece, que uma motocicleta você tem que olhar para 360 graus. Como é que você vai olhar? Você tem que olhar para frente, nos espelhos, o olho para cá, o olho para lá, o tempo todo. Porque a motocicleta tem muita agilidade de manobra. E às vezes abusam dessa agilidade de manobra, mudando de direção, um lugar que não pode mudar. Tem que estar atento a buraco, ondulação. O carro, você pega um buraco grande, você pode entortar uma roda, quebrar uma suspensão, e você não vai bater. Uma motocicleta pegou um buraco grande, você sai voando. E quando você está andando... Totalmente exposto, né? Totalmente exposto. E quando você, por exemplo, você vem com uma motocicleta muito rápido, chegando no semáforo, numa esquina, o carro está vindo. Como a motocicleta praticamente não é um carro que tem uma frente e que você tem a sensação da velocidade pelo que ele vai crescendo, chegando perto de você. A motocicleta é um ponto vertical que não alarga muito. Então, quem está olhando uma motocicleta vir, o pedestre que vai atravessar a rua, ele não sabe a velocidade que a motocicleta no carro, ele já sabe, porque ele viu a frente do carro aumentando. A percepção de velocidade para quem está vendo uma motocicleta vindo, ou no próprio espelho do carro, é diferente do que um automóvel, um veículo, um caminhão, uma perua. Então, toda essa percepção, o motociclista tem que entender que trabalha contra ele. Ele tem que estar com o farol aceso o tempo todo, tem que andar de farol aceso o tempo todo, e saber que aquele carro que vai entrar, achando que ele está longe ou devagar, ele está muito perto e muito rápido, mais do que o carro. Imagina, às vezes o carro entra na frente, e como a gente chama em inglês, o T-bone, o famoso T-bone, que não tem como escapar. Você pega o carro na porta e já sai voando por cima do carro. Tem muito acidente assim. Muito mesmo. O Paulo, ele quer saber se você acha injusto os impostos que o governo impõe sobre o preço das motos. Eu acho que o Brasil é um absurdo que paga de imposto. Tanto as motos, os carros. Deveria ter sido o governo atual fazer um projeto futuro. Mas se alguém tem que começar a trabalhar agora, como que você consegue diminuir o custo de imposto para motocicleta e para carro? É muito caro, eu concordo com ele, é absurdo no Brasil que paga. Tem que diminuir, muito mais gente a ter acesso ao veículo, muito mais gente a poder usufruir de uma motocicleta, de um carro que hoje em dia não tem condições pelo custo absurdo dos impostos. O Hélio, boa tarde, Emo. Quando vai sair o Museu da Fórmula 1 com os carros Cooper Sucar? Que saudades desta época.
Eu acho que o automobilismo tem muita história no Brasil. E tem a história assim que começou desde o Chico Landi, que foi meu grande ídolo no Brasil, na época do Fangio, que foi campeão mundial, amigo do meu pai. Então o Brasil tem muita história para contar, a história da indústria automobilística brasileira, na época de Luiz Pereira Bueno, Birdi Clemente, Ciro Caires, tantos nomes importantes que a gente não conhece, que tem que ficar num museu desse. E os carros Copersucar fazem parte dessa história. Então acho que tem tanta gente importante do automobilismo que tem que ser criado como foi o Museu do Futebol. Tem que ser feito o Museu do Automobilismo, a história do automobilismo brasileiro. Acho muito legal essa ideia, gostei. Boa, né? O Éder, de Curitiba. Comprei um alarme automotivo com sua marca e é muito bom. Você partiu para essa área também ou só usaram sua marca? Fala um pouquinho dos acessórios para ele. Não, olha, eu tenho uma linha de acessórios, o alarme da Positron. O alarme Emerson Fittipaldi, feito pela Positron, realmente é um alarme de tecnologia melhor, mais avançada que tem no Brasil, por uma empresa brasileira muito séria. Então é um produto de primeira. E todos os produtos da linha Fittipaldi, que tem uma linha bem grande de acessório, são feitas pelos melhores fabricantes do Brasil. Então, gostei do comentário dele. Espero um dia conhecer ele pessoalmente, por estar usando um produto Fittipaldi de alta qualidade feito pela Positron. Estou muito feliz. Manu, por que a FIA é sempre tão rigorosa com o Brasil e os pilotos brasileiros? É só com o Brasil e com os pilotos brasileiros que a FIA tem sido rigorosa, Fittipaldi? A nossa impressão é essa, mas eu acho que a FIA está sendo muito rigorosa com a penalização na Fórmula 1, tirando assim aquela emoção de muitas ultrapassagens que os pilotos vão ficar preocupados agora. A Fórmula 1 já tem pouca ultrapassagem. Se a FIA ficar mais dura como estão, vão, assim, de uma maneira ou outra, vão criar uma preocupação grande entre os pilotos de fazer uma ultrapassagem arrojada, que é parte do espetáculo. Ele tem razão. A FIA está muito ruim, com muita punição para todos os pilotos, não só para os brasileiros. Biel, grande Emerson, tudo bem? Gosto muito de sua carreira, tanto como piloto quanto como empresário. Ele quer saber se você se arrepende de ter montado sua própria escuderia. Não, foi um desafio muito grande. Foi um objetivo que a gente tinha na época, junto com o meu irmão, de ter uma equipe brasileira. Na época foi muito mal compreendido pela imprensa brasileira, porque o brasileiro queria o resultado imediato, uma equipe de Fórmula 1 leva anos para começar a ter resultado. Então, no nosso melhor ano, nós perdemos o patrocínio. Quando eu tinha o melhor conteúdo humano da equipe. Que uma equipe de Fórmula 1, quando você vê o carro na pista, o resultado na pista, tudo aquilo vem do potencial humano que criou aquilo. E é muito difícil uma equipe de Fórmula 1 você pegar os melhores do mundo e trazer para uma equipe. Leva anos. Então você pega um engenheiro muito bom de aerodinâmica, um engenheiro muito bom da parte mecânica, de motor, de câmbio. Você vai juntar tudo isso num grupo, porque não existe quase, existe uma faculdade em Cambridge, na Inglaterra, que está criando um curso de Fórmula 1 para técnicos e engenheiros, mas não existia isso. Então são pessoas que valem muito porque começam pela paixão, dedicação, a criar experiência no automobilismo. E eles que vão criar uma equipe de Fórmula 1. Então depende muito da capacidade humana da equipe. O Newton, ele quer saber se existe idade limite para ser piloto de Fórmula 1. Não. Eu vou dar um exemplo. O meu último ano na Indy foi com 48 anos de idade, 49, porque eu curtia muito. Estava ainda apaixonado pelo automobilismo e estava dando 100% da minha performance dentro da idade que eu estava. Lógico que com 49 anos eu tinha muita experiência e perdi um pouco da velocidade, reflexo e coordenação. Mas eu vou dar um exemplo. Se o Schumacher resolver voltar hoje para a Fórmula 1, ele vai ganhar grande prêmio. Então, ele está muito bem fisicamente. O Rubinho é outro, que eu conversei com ele. O Rubinho, mesmo com mais de 40 anos, 41, 42, ele está bem fisicamente, com a cabeça motivada, ele vai continuar andando como ele anda hoje em dia, sem problema nenhum. O Blackout, qual moto é a promessa do salão? Olha, eu acho que a grande atração do salão
é a MotoGP do Keystone Ducati. Mas tem muitas motocicletas lindas. As shoppers, aquelas especiais, fabricadas no Brasil, tem motos modificadas, fabricadas no Brasil, já linda, nível internacional. Então vai ter muita coisa boa para ver no salão, muita motocicleta linda. As Suzukis grandes, a Kawasaki grande, a Kawasaki Vulcan, que ainda não tem no Brasil, a nova vai ter uma no salão, que é uma tipo Harley, feita assim com uma tecnologia, com um avanço muito grande e com a cara nostálgica da Harley Davidson, só que uma tecnologia mais avançada que uma Harley Davidson. Então a Kawasaki Vulcan vai ser uma das grandes atrações das motocicletas grandes. A gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Foi o máximo. Quem manda a última pergunta é o Caroço. Ele primeiro fala que é um prazer estar conversando aqui contigo. Ele fala que ele é do Motoclube Bodes do Asfalto, que já tem mais de 2.800 membros no Brasil e também facções na América do Sul, Europa e Japão, porque eles viajam muito de moto. E ele fala que no Brasil eles estão muito deficitários de motos para viagem, customizadas. Ele gostaria de saber se tem alguma novidade do segmento custom para o ano que vem e se a Triumph trará a Rocket 3 para o salão. Olha, eu espero que eles venham no passeio domingo, agora é 19, né? O clube deles vai prestigiar a gente no passeio. No salão vai estar a Triumph nova, não sei se vai estar esse modelo de Triumph, sei que as novas estão aí, chegaram para o salão. Então, e as customizadas vão estar no salão também, com todos os acessórios, tudo. Vai ser bacana se vocês vierem prestigiar o nosso passeio. A gente pode querer agradecer muito sua presença aqui no nosso bate-papo. Queria saber se você tem algum último recado para deixar para o pessoal. Não, eu acho que só foi muito legal, adorei as perguntas muito boas, adorei a entrevista. Eu acho que o Brasil tem uma geração nova de pilotos chegando muito boa, que nós vamos poder torcer para frente. Eu ponho muita fé no Nelsinho e no Bruno Senna. Ponho fé ainda no campeonato do Felipe esse ano. A gente vai torcer muito sábado, agora essa madrugada. Vamos torcer todos juntos, né, para que dê certo para o Felipe, porque acho que é um momento muito importante do campeonato. E a geração nova que está chegando. O Felipe Guimarães, o outro Felipe, que está correndo comigo na 1GP. Eu espero que já no dia 29 de março a gente tenha a primeira corrida. Foi feito um pedido para a Prefeitura de São Paulo, o prefeito Kassab, para fazer aqui em Interlagos. Estou esperando a autorização da Prefeitura para a gente ter o grande prêmio da 1GP, que vai ser fantástico, com 24 países e com essa molecada do mundo todo, pilotos de 17, 18, 19 anos, muito agressivos, muito rápidos, com as Ferraris de quase 650 cavalos. Então tem muita coisa boa, foi o máximo. Obrigado para todos e que fique com Deus. Até o passeio de domingo que vem lá no Pacaembu. Foi o máximo. Obrigado ao UOL. Obrigada, eu. O Bate-Papo UOL fica por aqui. Até o próximo. Tchau.